Aí, agora Aê! entrou bonitinho. Massa! Chegou ela aí, Tatiana Henrique. Um prazer enorme ter a sua presença aqui. Depois de um ano planejando aqui esse bate-papo, aconteceu. Não é? Estamos aqui. Mas é assim, é assim. Na hora certa, né? As coisas acontecem, confiar, né? Importante é tentar. Estou sempre tentando, e isso aí, tipo, uma hora vai acontecer, com certeza. Então, muito bom ter a sua Sim. presença aqui. Gostaria muito que você se apresentasse aqui para as pessoas quem é Tatiana Henrique, para a gente começar esse nosso bate-papo. E a Tatiana Henrique, ela conta histórias, ela trabalha como educadora em teatro, é professora, enfim. É mãe do Apolo, de 11 anos, que é autista. Enfim, sou uma pessoa que gosto de ler, de aprender, de estudar sempre, estou sempre cavucando alguma coisa para entender. É mais ou menos isso. Perfeito, perfeito. Então vamos começar esse bate-papo de hoje, que é bastante especial para a gente aqui no Folclore BR, que é falar da importância da oralidade. Nós temos sempre nossos bate-papos, tanto no Hora Folk quanto aqui no Somando Visões. Nós sempre estamos conversando sobre a importância disso e como isso não pode ser levado como uma coisa menor ou como uma coisa que tanto faz, você pode contar qualquer história e tá tudo bem. E não tá tudo bem. A gente tem que sempre estar aqui ressaltando que a importância disso e como isso faz parte da nossa estrutura da sociedade e como isso é tão básico, a gente muitas vezes não dá bola. Então, muita gente acaba não acreditando muito a oralidade e querendo colocar isso sempre com algum tipo de rótulo que vai querer encaixar isso como válido dentro da sociedade. Então, você se vira e mexe, tem alguma história que ela está querendo embarcar alguma outra história ou alguma coisa para dar um certo ar físico para aquilo, para botar aquilo dentro de uma ciência de geralmente eurocêntrica, uma visão que vai tornar aquilo crível. Então a gente tem um problema com a oralidade, que é essa questão do ser crível. Por que a historinha que alguém contou é crível? E aí sempre vira e mexe, tem alguém querendo falar, se ela tá contando, então é verdade, então não é, então tanto faz. E a gente sempre está aqui martelando e tentando buscar essas, inclusive, que a gente chama aqui de fake news folclóricas, que é quando alguém inventa alguma coisa relacionada ao folclore. Não, 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 não. O folclore aqui não é sinônimo de mentira, a gente não está aqui para contar historinha e nada disso, não. Isso aqui é verdade, é a nossa verdade, como a gente trata essa questões mitológicas e questões aqui que são muito importantes para a sociedade e que muitas vezes não tem parece não ter importância, né? Eu queria saber de você, quando essa estrutura toda, esse estudo pela oralidade entrou na sua vida? Ai, Anderson, vamos lá. Enquanto você estava falando, na verdade, várias coisas foram passando à minha cabeça, né? Eu acredito que primeiro, acho que a gente precisa dizer assim que narrar, contar histórias é uma espécie de poder, né? Porque como eu conto, o que eu conto, isso vai fazer toda a diferença em como eu conheço. Isso vai fazer diferença na pessoa que está me ouvindo, inclusive, né? Porque quando eu conto, não é só eu contar, é quem me ouve, né? Então, essa troca, essa circularidade, né, nessa partilha de histórias é importantíssima, né? A gente está passando agora, inclusive, desde ontem, né, com a morte com o retorno, ou com o retorno, né, do Chadwick Uhum. Boswick, um lugar em que a gente pode entender muito perto da gente, muito praticamente, o poder das histórias, o poder das narrativas, não é? Porque o que é o Pantera Negra, não é? Se não esse lugar da narrativa, do poder de uma história, do poder dela restabelecer a nossa humanidade, instaurar o lugar,
a partir do qual nós nos tornamos humanos, como nós nos dizemos humanos, que tipo de pessoas, quem é pessoa e quem não é, não é? A oralidade, ela se dá a partir dessa construção, ela é importante por conta disso, porque todo o seu ciclo, né, de ações, seja através das histórias, através das danças, dos rituais, de máscaras, enfim, do chupar cana junto, do colher, enfim, do perceber a natureza, enfim, toda essa sensação, toda essa cosmo-percepção do mundo, ela é essa inscrição coletiva, individual coletiva, é um contrato espiritual que nós temos, não é, para a continuidade da vida, não é? Isso é a oralidade, é a base da oralidade. E a base a partir da qual as histórias que nós contamos têm o seu sentido de ser, o seu sentido de existir, o seu sentido de continuar sendo contadas, não é? Então, a gente, quanto pessoas na diáspora, por exemplo, nós somos essas pessoas em que as narrativas que nos colocavam ao chão, que matavam a nossa riqueza, a nossa dádiva, o nosso lugar de dádiva, elas eram mortas, elas eram colocadas abaixo, houve várias tentativas de fazer-nos esquecer disso, né? Então, o Pantera Negra, por exemplo, é um lugar que nos revolveu o nosso território imaginário e nos devolveu a capacidade de sonhar. Então, é uma função mítica. A capacidade de sonhar, ela faz parte desse lugar da capacidade, da função mítica que a oralidade constrói em cada um de nós, individualmente e coletivamente, né? Então, a contação de histórias, então, voltando ao que você perguntou, a contação de histórias, ela entra na minha vida justamente nessa compreensão educativa, no sentido de nutritiva, de alimentar o meu espírito e o espírito de quem estava ao redor, as pessoas que estavam ali comigo, né, que a gente pode chamar de turma, que a gente pode chamar enfim, né, de estudantes, né, de visitantes. Eu começo a contar histórias como educadora, trabalhando num espaço cultural aqui no Rio de Janeiro, né, em que a nossa tônica de atividades, né, de lidar, de entender a educação, era através, entender a arte, a relação entre arte e educação, através de algo que a gente realiza ancestralmente, que é esse lugar da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, da convergência entre saberes, né? Entender que um caminha pelo outro, o novelo da vida, a complexidade da vida, né? E dentro disso, a contação de histórias. Como a contação de histórias, ela justamente pela sua capacidade de nos trazer, isso que você falou, né, do atravessamento científico, né, da mania, vamos dizer assim, da mania, da doença ocidental, de querer categorizar tudo, de querer separar tudo, e separar inclusive o modo como a gente aprende, como as nossas aprendências se dão, não é? Separando tudo em caixas, não é? Então, como a ancestralidade, os nossos ancestrais pindorâmicos, africanos, enfim, como eles entendiam que uma aprendência legítima, digna, que nos colocasse justamente nesse lugar de dádiva, ela se dava justamente pelo entrecruzamento, por esse novelo entre o poético e o não poético, o objetivo, o estético e o poético, o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, não é? Ou seja, todas as possibilidades de compreender e de experienciar, de vivenciar uma situação e de experienciar, né? Então, a contação de histórias entra nesse lugar, entra assim na minha vida, né? E a partir de um dado momento, eu entendo que a questão da etnicidade, né, a questão de ser preto e de entender justamente esse lugar belo de ser preto, as histórias que contaram sobre nós, pessoas pretas, não eram as histórias que... Eram histórias, na verdade, eram histórias que nos coisificavam e que ainda existiam muitas histórias. Era possível, inclusive, recontar as histórias que contavam sobre nós a partir de lugares, a partir de miradas, a partir de encontros de vista que revolviam o lugar que nos tinham colocado, né? E assim segue.
Pô, sim, já começou fantástico aqui essa explicação. E, gente, tem muita coisa dentro do simbólico que a gente. é, ele é tratado tão como o natural, faz parte da vida e tudo mais, que a gente não para reparar o quanto de simbólico tem nas nossas ações, assim. E o quanto a gente é, mesmo não acreditando muito, ou sendo ateu, ou sendo qualquer coisa, você tem um valor do simbólico que é estruturado desde a sua infância. Então você vai indo, entrando na sociedade, conhecendo o simbólico de várias questões, de várias religiões, de vários atravessamentos, e a gente não para pensar sobre esse simbólico natural que está acontecendo o tempo todo ao nosso redor e os valores que nós damos para essas pequenas coisas que, que podem ir desde do seu café da manhã, sabe, até questões mais complexas e filosóficas, assim. E o valor do simbólico é algo que é muito importante para dentro das histórias e que muitas vezes levam dentro de uma coluna no tempo, né? E eu gosto de lembrar daquela brincadeira do telefone sem fio, que a pessoa ia passando uma história para outra e a outra ia passando do jeito que ela ouviu e a história ia indo e no final ela chega uma história completamente diferente. Mas a coluna da história, a ideia narrativa principal, ela se mantém. O que era no começo, isso vai se perdendo, se misturando ao que a pessoa ouviu, a sensação que ela teve naquele momento. E eu acho que tem muitas coisas dentro dessa narrativa oral que vai se prendendo aos contextos da história mesmo, aos contextos do momento. E o quanto do momento se leva dentro das narrativas e o quão importante é a gente estar atento ao momento que aquela história está. Ao momento que se está passando aquilo. O que você é naquele momento conta muito dentro disso. Cara, você não dá valor a isso. Isso para mim é um absurdo. Eu sou ateu. Eu não tô ligado a nenhuma religião. E acho um absurdo as pessoas que não conseguem entender o valor disso. O quanto de resistência de uma história tem. E quando você passa ela para frente e ela vai se grudando a outras questões, a outras histórias, a outras vivências. Isso é muito forte, Anderson, é muito potente. Isso que você está falando, tem várias coisas nisso que você está falando, eu vou tentar lembrar de todas, né? Você falou da questão histórica, do simbólico, e tem mais uma que me revirou aqui que eu não. Talvez, acho que foi do religioso, talvez. Posso começar por aí, talvez, né? Existe uma coisa muito bacana, das histórias, né? Da coluna das histórias também, né? Que tem a ver com isso também. Tem um lugar que eu acredito muito que a gente precisa, que eu acredito, mais do que acredito, né? Eu compreendo que a gente precisa estabelecer, que é justamente essa diferenciação entre o espiritual e o religioso, né? Tem um lugar, né, que eu compreendo, o lugar que vem antes da religião, que é justamente esse lugar do espiritual. O que é o espiritual, né? A espiritualidade é um contrato com a vida. É como, independente do dogma que você vai escolher seguir. É por isso que, por exemplo, os povos africanos, eles muitas vezes, não importa a religião, você pode ter um parente que é muçulmano, um parente que é de religião tradicional e urbana, por exemplo, um que é católico, que é cristão, mas no cerne disso tudo, o que é importante para eles? São as histórias familiares, é toda essa árvore do tempo que os une, não é? E é aí que está inscrita a espiritualidade. Porque esse é o contrato da vida. Inclusive, é o contrato a partir do qual eles vão... A estética da religião, inclusive as estéticas culturais, elas vão se desenvolver em cada religião, em cada dogma, não é? Então, é por isso que, por exemplo, em muitas igrejas neopentecostais no continente africano, você tem o quê? Você tem atabaque dentro da igreja. Porque isso é um valor ancestral. Tem um porquê daquilo ali existir, daquele instrumento existir, não é? Daquele chamamento acontecer, não é? Então, tem isso chama a espiritualidade, então, esse lugar, esse entendimento sobre o que seja espiritualidade, a diferenciação do que seja espiritualidade e religiosidade, ela leva a gente a entender, portanto,
a relação com simbólico e diabólico. Eu gosto muito disso. É a segunda vez que eu falo sobre isso publicamente, né? Porque a palavra simbólico e diabólico, a gente precisa entendê-las por esse lugar que é fora da religião, inclusive, e pelo lugar etimológico das palavras, né? Sim e dia, né? Sim é aquilo que une. Dia é aquilo que separa. Então, tudo que é diabólico é aquilo que nos separa de nós mesmos, sim, nos separa dos nossos pertencimentos, nos separa do conhecimento, do reconhecimento de quem nós somos, o lugar de onde viemos, das nossas narrativas individuais coletivas. O simbólico, ele se estabelece quando a plenitude do reconhecimento de mim diante do coletivo, diante do social, ela se estabelece. Essa é a diferença entre simbólico e diabólico. E aí, dentro disso, isso que você falou das narrativas, isso acontece por quê? Tem uma autora, uma pensadora, uma filósofa chamada Marim Bani, né? E eu adoro falar sobre ela, porque ela vai pegar na língua Swahili, que é uma língua do continente africano, muito falada mais ao sul do continente, uma palavra, um conceito chamado asile. E ela vai dizer que asile tem várias definições, dá para a gente entendendo e criando essas imagens, né? É o logos de uma cultura. É o germe, a semente a partir da qual uma cultura estabelece, eclode, assim como a semente, né? Eclode. Então, esse germe, essa semente a partir da qual todas as instâncias, todas as instituições de uma sociedade, de uma cultura, florescem. Estabelece. E é uma seta, ou melhor, um círculo, talvez, uma espiral contínua de retroalimentação. E é esse asile, por exemplo, que está justamente, que é a coluna do tempo que você falou. Que é a possibilidade de, no tempo, ao longo do tempo e no tempo em que eu estou, eu conseguir acompanhar, mesmo que a história tenha começado lá atrás. E a língua, o idioma tenha se misturado com um e com outro e com outro. Se eu estou ligado, se essa história e o poder, e é isso que estabelece o mito, a força mítica de uma história. Se eu estou ligada, se a gente se conecta a esse asile, se essa história está conectada a esse asile, a essa semente, a esse germe da cultura, ela pode ser elaborada de formas diferentes, ela pode ter galhos diferentes, ela pode florescer, porque uma árvore ela floresce, ela vai florescendo, né, de modos diferentes, né, ao longo de sua vida. Uma florada, outra florada, outra florada. No entanto, ela vai sempre voltar à sua semente, ao seu sentido de ser, ao seu sentido de estabelecer a raiz do porquê daquela história existir, no lugar onde ela nasceu e de por que ela estabelece a humanidade das pessoas que primeiramente a contaram. Não é? E isso isso é lindo, isso é maravilhoso, porque isso faz a diferença nos modos através dos quais as várias culturas constroem as suas narrativas, ou seja, as suas dramaturgias narrativas. O modo como elas elaboram a relação entre tempo, espaço e espírito, que são essas categorias que estão entrelaçadas na construção das narrativas societárias. Como é que a sociedade japonesa cria as suas narrativas, o seu teatro? Como é que a sociedade balinesa cria? Como a sociedade ocidental cria? Como as sociedades africanas criam, a sociedade urbana, a sociedade bakongo, a sociedade zulu? Isso tudo está ligado ao seu asile e o modo como as suas árvores societárias florescem. Não, perfeito, perfeito. Agora eu tô aqui com uma nova palavra para mim, asile, porque é perfeito para essa construção. E como é importante, né, você dar atenção a isso e voltar para esse lugar, porque a gente muitas vezes, como a gente nesse trabalho agora com a cultura pop, que a gente conversa muito aqui também, nossos bate-papos, que aí você tem uma cultura de massa, de muita gente no cinema, TV,
filmes, e livros, muitas coisas acabam se misturando. Porque assim, as pessoas continuam tendo todo o seu direito e dever de criar histórias e criar coisas novas, se inspirar em narrativas e criar coisas novas e tratar isso dentro de contar essa história dali para frente também. Você vai contar a história de um filme para alguém e aí a pessoa que não entendeu direito vai entender outra coisa e a outra pessoa vai passar essa história para frente e uma história vai dali também. Essas coisas vão acontecer. Isso tá tudo ok. Só que isso muitas vezes se mistura a essas narrativas que estão ligadas a algum mito importante de uma cultura. E aí as coisas vão se misturando, e aí tem coisas de empoderamento que entram no meio dessas histórias. E a gente sempre está aqui voltando para essas questões das fake news folclóricas, né? E como é importante a gente dar atenção que, cara, não é só porque tá na internet, que é beleza, tá tudo bem, pode contar e sai contando. Sim. A gente tem que estar até atento ao que isso está ligado. Às vezes essas histórias estão ligadas a coisas muito fundamentais, como a história das bonecas Abayomi, que tem essa narrativa de que elas são bonecas criadas com pano, sem costura, e que isso é ensinado até hoje dentro das oficinas para Abayomi e tal, que elas foram criadas na barra da saia de mulheres escravizadas em navios negreiros e tudo mais. E essa história não tem nenhum vazamento, nem histórico e nem do ponto de vista da própria oralidade em si. As bonecas da Abayomi foram criadas, de fato, por alguém, uma artesã, Lena Martins. Ela tem nome. E isso se perdeu de uma forma que hoje, até hoje, você vê pessoas mais velhas contando isso em terreiros. E, gente, olha para onde que essa história está indo. Olha para onde que isso está indo. E as bonecas da Abayomi foram criadas por alguém. Isso que você olha isso como você essa disse história agora vai. É um contrassenso, digamos assim, é um contrazile isso, inclusive, né? Porque se a gente pensa que, por exemplo, um asile preto, né? Ele trabalha pela coletividade, sim, mas é justamente a representação de não é? A criação de ela nos legitima, ela nos empodera. Isso não precisa a autoria disso, a autoria, ela não precisa ser destruída para que isso nos empodere. É importante que a gente diga que a Lena criou, sim. Isso nos legitima também, isso nos empodera, dizer, olha, uma mulher preta, uma mais velha, criou isso, pensou isso, olha o processo dela. Como é que em cada lugar, você pode criar algo assim também? Existe alguém no seu lugar, no seu território, que tenha feito um trabalho similar, ou que não seja similar, ou que seja de outro lugar, de outra maneira, não é? Então, procurar esses locais, procurar vários nomes de poder, não é? Vários nomes porque empoderamento é algo realmente que se dá coletivamente, não é? Mas de modo algum a gente pode legitimar isso, né? Legitimar o desempoderamento individual, não é? A história de uma pessoa, a construção individual, artística de uma pessoa, por conta disso, né? Então, salve Lena Martins. Tive ela uma vez, né, com ela, enfim, o filho dela também fez mestrado comigo e a gente conversava muito. É uma beleza, ela é uma das nossas, ela é um valor pra gente, ela é um busto, né? Ela é uma grande cabeça, assim como as cabeças de Lei Fé, ela é uma mais velha, uma ancestral viva nossa, né? Sim, então, louvemos sim. Lena. Totalmente. Sempre que essa fake news surge, a gente volta aqui para falar dela, a gente volta para desmentir, e isso é muito importante. É importante a gente estar atento a essas narrativas, e como essas narrativas, às vezes, elas são destrutivas da própria história, porque essa própria questão, a gente consegue analisar o que tem a ver com a história em si, quando as mulheres escravizadas não andavam em navio negreiro nem de roupa. E a gente não sabe disso porque a gente é muito mal ensinado até, inclusive, sobre esses detalhes
de dentro da nossa história, de como isso é importante você saber e ter essa noção de que as pessoas eram desumanizadas mesmo nesse processo. E aí, no meio dessas histórias, você acaba edificando uma coisa que não empodera, não é isso, não traz uma força de fato. Você apaga uma artesã e leva uma história errada para frente, que diminui, inclusive, a história dos negros mesmo, né? Então, é importante a gente estar sempre voltando e lembrando disso. Existe uma corrente... A Juliana tá falando aqui, né? Romantizam a tortura no navio. Sim, Juliana, exatamente. Né? A gente precisa desromantizar e a gente precisa dar nome, né, a essas coisas. É sequestro mesmo, não é Sim. translado, né? Não é sequestro, é tortura, é morte, não é? A gente precisa dar nome, Sim. esses nomes mesmo, a gente precisa chocar. E isso é narrativa também, não é? Sim. E existe uma corrente que tenta, atualmente, inclusive, tenta dar autoria às histórias orais. Isso é um problema porque muitas histórias simplesmente elas não têm uma autoria ou elas pertencem a um povo inteiro. E aí quando você tenta dar uma autoria naquilo dentro dos meios legais que nós temos hoje em dia, por exemplo, você não tem um caminho para onde seguir. E aí existe uma corrente de pessoas, tanto indígenas quanto africanas, de tentar dar autoria para aquilo e tentar fazer algum tipo de arrecadação financeira através disso. Ou você vai contar uma história, você vai dar autoria para alguém e alguém vai ganhar dinheiro com aquilo. Como é que você vê essa tentativa, que eu acho assim, eu não sei nem por onde começar a fazer algo desse tipo, dentro da oralidade, de mecanizar a oralidade para esses meios capitalistas e tentar, de alguma forma, até retribuir essa retirada da história de um povo, mas assim, como é que se faz isso no meio de tantos atravessamentos históricos, onde essa história acaba se misturando, inclusive, a histórias de negros, indígenas e europeus no meio desse processo? Como é que você vê essa ideia de mecanização aí da oralidade? Certo. Anderson, eu acredito no seguinte, que tem várias coisas, né, que você tá dizendo. Tem um lugar, que é o lugar da apropriação, né? É isso, né? O que a gente está falando aqui agora. Uhum. É desse lugar, né? De como... E o Ocidente, né? Enfim, a branquitude, ela se acostumou a fazer isso, né? E a gente, né, quando a gente dentro disso, às vezes a gente faz isso também, né? Porque uma coisa é a necessidade, a beleza das histórias, é a necessidade de nós conhecermos as histórias, as narrativas, né, étnicas, de onde elas vieram, enfim, Uhum. né? Até por o estabelecimento de uma saúde, de uma convivência, de uma saúde, né, da coexistência. Né, para o contrato com a vida, né? Então é importante que essas histórias elas sejam contadas e recontadas, né? No entanto, por muito tempo, o que aconteceu justamente nesse lugar da recontagem, esse lugar do reconto, né? Porque, assim, recontar histórias é algo que faz parte do nosso povo. A gente reconta histórias, Sim. né? É importante que isso se estabeleça, né? Dentro disso, do processo da oralidade, da importância inequívoca e da importância da gente sempre fortalecer e fazer compreender a importância da oralidade continuar existindo. A escrita, o advento da escrita, ele tem o seu lugar numa importância de disseminar justamente esse lugar da convivência, da coexistência. Né? Se fôssemos pessoas, se fôssemos povos, se nós fôssemos povos saudáveis, que tivessem quando eu digo saudáveis, na verdade, o poder, se o poder, não é, dos povos imperialistas, enfim, colonizadores, se o seu pensamento, se a sua construção civilizatória fosse uma construção saudável e que veio se constituindo junto com a escrita, com o advento da escrita também, né?
não haver, talvez essas narrativas, esses problemas que a gente tem com a apropriação da narrativa, do reconto das narrativas orais através da escrita, talvez a gente tivesse um outro lugar. No entanto, a ocidentalidade, ela é doente. Ela é doente, né? Então, a gente tem... O que existe? Não existe um lugar de entender as narrativas, as estéticas, enfim, as construções culturais de povos que não são os povos brancos, os povos ocidentais, no lugar de outro. Do outro, ou seja, do adverso, do averso. Né? E não como alguém. Né? Sim. Cuja existência precisa ser celebrada e relembrada e pode ser convivida com a minha. Então, dentro de uma perspectiva desse modo, uma perspectiva assim, uma perspectiva que a gente chama, a Marimbani vai chamar também de xenófoba, ou seja, que considera a cultura do outro como aversa, como vai ser o meu proceder asílico? É destruir aquela cultura. É narrar aquela cultura através do meu ponto de vista. Não tem encontro de vista. Tem o meu ponto de vista. Então, ao me apropriar dessas narrativas, o que eu vou fazer? Eu vou matar a sua oralidade, eu vou matar o germe, a semente do tempo, a semente que fundamenta aquelas histórias, não é? Que traz a beleza, que guarda a beleza profunda daquelas histórias. Vou recontá-las com a minha palavra, com o meu idioma, com os meus idiomas. E palavra, idioma, é o poder. É a manifestação do meu pensamento, do pensamento individual coletivo. Sim. Então, se a minha língua, se o meu idioma, ele é fruto de um asilo xenófobo, eu vou fazer com que essa história, eu posso até dizer, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que as pessoas falam, vou usar esse termo aqui, né, que as pessoas usam costumeiramente, né, para tentar fazer as pessoas entenderem a beleza da tradição oral, das tradições orais. Elas vão folclorizar, romantizar, ou melhor dizendo, romantizar, estereotipar, no sentido de estereotipar as histórias, de estereotipar as personagens, de estereotipar o espaço-tempo em que aquelas histórias foram construídas. Quando eu falei de tempo, né, das construções narrativas que congregam, né, culturalmente o tempo, o espaço e o espírito, por quê? Porque cada história de acordo com o lugar onde elas nascem, né, elas vão trazer para a gente justamente esse lugar de pensamento que a gente expressa através do sopro, né, da palavra, né, do modo como se manifesta o nosso contrato de vida. Não é? Então, dentro disso, por exemplo, histórias pretas, né, histórias o povo iorubano. Vou pegar aqui os Itãs, que são as narrativas que eu amo contar. Quando você conta um Itã, e aí, na verdade, tem todas as estruturas narrativas iorubanas, desde os oriquis, os exé, né, os exé-ifá, né, os poemas, enfim. O que vai acontecer? Todos eles vão revelar como essa cultura, como esse pensamento manifesto através da língua, através do idioma, ele vai pensar as suas relações de pessoa, que se dão muitas vezes através das funções. Ele não se dá por uma bidimensionalidade do que seja a pessoa, por exemplo. Ele se dá através do entendimento de que uma pessoa, de que uma existência, de que um ser, ele funciona de um certo modo em uma certa relação, em um certo contexto. Por isso, por exemplo, que uma estrutura, um pensamento, uma personagem, vamos dizer assim, como Exu, um fundamento como Exu, ele numa narrativa, ele estará, por exemplo, como o senhor do mercado.
Em outro ele estará como mensageiro. Em outro ele estará como aquele que não carrega problemas. Ou em outro ele estará como isso. Em outro ele estará como aquilo. Porque Uhum. existe uma dobra do tempo, do espaço e do espírito que é expressa, que é manifesta na filosofia, na estética, na cosmoestética iorubana. E que se manifesta nas narrativas, na oralidade, na sua oralidade, nas suas relações, né? Então, o problema disso tudo, o problema de transcrever isso, né, e de a gente não perceber essas sutilezas, não é? É que a gente vai encerrar isso, a gente encerra isso na escrita, e a escrita é valorosa. Eu sou uma pessoa da academia, é importante, a escrita é valorosa para a disseminação disso. No entanto, a gente perde aspectos muito profundos. E aí, quando a gente perde isso, a gente entra no lugar do capital. A gente entra no lugar da venda. Aquilo, então, que é fundamento, Uhum. né, se torna investimento. Sim, sim. Perdoe minha gata. Não, imagina, é isso. Ela está se manifestando. Ó, gatos ela afia uma coisa, gatos confirmam. Então, assim, gato falou, cala minha boca. É isso. Mas essa ideia da escrita encerrar, ela é algo muito, muito da nossa sociedade mesmo, assim, de como o livro parece dizer a verdade, né? A gente tem essa questão de que quando a coisa ela está em livro, ela quis dizer alguma coisa, enquanto ela está só em uma história que é contada por alguém, ela não quer dizer nada. Então ela chegou no livro, então você tem esse lugar onde você pesquisa, né? E isso é muito fundamental para a sociedade da acadêmica hoje, inclusive quando você está buscando as coisas através de alguma referência. Então, onde é que você ouviu isso que você está descrevendo, que você está fazendo? Ah, no livro X. Então eu vou lá no livro X e vou usar como referência também. Então, assim, você tornou o livro a verdade, e o que se diz, ele só pode ser confirmado através de um livro. Então a pessoa ela não está dizendo aquilo, quem está dizendo é o livro. E ela Isso que você está está falando, isso que você tá replicando. falando é muito bom, porque um ensinamento que a gente tem, inclusive, é uma técnica, vamos dizer assim, né? Na verdade, é um aprendizado que a gente tem enquanto contador de histórias. Nunca fique só com a primeira história. Você quer contar uma história sobre tal, aí vai lá, vai pesquisar. Encontrou uma versão. Não fica só nela, amiga. Não fica. Continua procurando, procura. E se você está procurando e você achou sempre o mesmo texto, Exato. a mesma tessitura, tem algo de estranho aí. Desconfie. Faça como Exu. Não tome como verdade. Tome pela possibilidade. Tome uma história como uma possibilidade e não como uma verdade. Tome a narrativa então você pega uma possibilidade, depois você compara com outra possibilidade, vai para outra possibilidade, ouve de alguém, pergunta para alguém. Né? E vai, recolhe isso em você, recolhe essas narrativas dentro de você, né? E faz aqui, remexe no seu forninho, no seu ocã, no seu coração, na sede da memória. Depois sopra essa história novamente, através das suas palavras, para entender como é que ela se sedimentou realmente dentro de você, se ela se fundamentou realmente dentro de você, ou se você somente está repetindo palavras. Exato, exato. Isso é perfeito. Essa coisa da repetição, ela é muito da internet também. Como a gente volta aqui sempre a falar dessa questão de como as informações elas estão sendo transmitidas hoje em dia, né? Nós estamos aqui conversando, eu estou postando no Facebook, postando nas redes sociais, falando sobre isso. E, de certa forma, isso é a forma de se passar informações de maneira extremamente rápida e funcional hoje
hoje em dia. É isso que nós fazemos e isso está dentro dessa estrutura também. Essa estrutura faz parte disso. E muita gente acaba tratando isso como um certo, por exemplo, ao botar uma narrativa oral dentro de um livro, eu estou fazendo com que ela sobreviva mais, ou que ela tenha uma outra tipo de respiro, porque ela vai chegar a outras pessoas que vão poder contar essas histórias, que vão poder usar elas de referências para contar outras histórias e seguir daí para frente. Isso é meio contraditório e estranho dentro da própria questão da oralidade, né? Que você tem essa importância do passar a história, de falar essa narrativa, ao mesmo tempo que você tem essa importância também de colocar ela no papel e fazer com que essa história às vezes sobreviva de um povo inteiro através de um pedaço de papel, através de um filme, através de alguma coisa que vai entrar dentro da narrativa do momento, daquele tempo, e ela vai permanecer a partir dali. Então hoje nossa estrutura da oralidade talvez ela esteja dando um outro passo também. Então, não sei se você já pensou, tem pensado sobre essas novas estruturas da oralidade, como isso está passando daqui para frente, como é que essa coisa vai ser transmitida, né? O quanto você agora pode fazer uma grande roda, uma grande ciranda online e fazer com que milhares de pessoas possam te ouvir dentro dessa ciranda. Você vai abraçar o mundo inteiro dentro dessa causa. Como é que você vê isso dentro dessa estrutura da oralidade, né? Desse tete-a-tete, né? Eu gosto muito de tecnologia, sabe? Tecnologia é fundamento, né? Os nossos povos lidavam com tecnologia, lidavam dentro, né, da cultura iorubana, Ogum. Isso aqui é Ogum, isso aqui é Exu, né? Então, existe manifestação da presença aqui também. É possível. Eu acredito super que seja possível, né? A gente não ter medo, né, disso. Tem um lugar, né, que é o lugar do fantástico, da beleza, da oralidade, que é o contato que está acontecendo aqui, inclusive, né? Da gente que está aqui conversando, a gente está se vendo, enfim, e as pessoas estão aqui colocando os seus comentários. Quando gravar, por exemplo, isso aqui, o Instagram ele não deixa isso aqui acontecer, né? Continuar essa troca, né? Porque a beleza e a diferença do texto escrito, né, para o texto oralizado, ele está nesse lugar aqui, né? Desse círculo de impressões, esse modo como a voz, ela bate dentro da gente, como ela atravessa a nossa experiência, esse aqui agora, não é? Que a gente está vivendo nesse momento. Se essa nossa conversa, e eu quando digo esse momento, assim, não é abstrato, é isso mesmo. Se a gente tivesse tido essa conversa na semana passada, teria sido outra coisa. Hoje a gente está conversando a reboque do luto que nós estamos passando por conta do retorno do Chadwick, né? Então, tem todo lugar, tem toda uma estrutura, tem todo um motivo de ser, um revolvimento, não é? Que faz com que a oralidade seja a contação de histórias, não é? Enfim, a importância de contar histórias, a importância da oralidade se estabeleça, não é? Que é esse lugar de estarmos vivos, de sabermos que estamos vivos, que estamos em contato, né? Então, o que acontece? No dado momento em que nós ficamos isolados no início da pandemia, do isolamento físico, o que acontece? A gente vai buscar modos de continuarmos em contato, de continuarmos as nossas práticas oralizantes, coletivizantes. Sim. Através da tecnologia, ela nos permitiu isso, ela nos permitiu o toque do tambor, ela nos permitiu continuar nos chamando, nos ouvindo, entrando em contato, compartilhando conhecimento. O que aconteceu, Anderson? A tecnologia, as lives, né, os ao vivo ou os gravados, permitiu, nesse momento, é por isso que eu não condeno a internet, eu gosto muito, muito mesmo. A gente tem que saber usar, toda a ferramenta, a gente tem que saber usar. O que ela fez? Ela nos deu um corpo,
ela nos deu corporeidade, ela nos deu a possibilidade de continuarmos existindo e de continuarmos sabendo que nós existíamos, de que nós continuávamos existindo. E que aquilo, porque a gente poderia ter feito o quê? A gente podia ter continuado a fazer só postagens, né? Postagem no Facebook, escrevendo uma imagem, mas a gente tem um boom de lives. Por quê? Porque a gente precisa continuar ouvindo a voz dos outros. A gente precisa continuar vendo isso aqui, vendo o músculo, não é? Por mais que, né, e aí a gente tem uma corrida também aos celulares com maior definição, né? Para a gente ver, né, os músculos movendo, porque a gente precisa disso aqui. A gente precisa de vivo, de corporeidade, ainda que seja através disso, né? Através desse lugar. Então, toda vez que eu gravo uma história, ou que eu conto uma história ao vivo, eu tenho uma profunda consciência, uma profunda crença. Eu acredito, simplesmente, eu sei, um profundo saber, eu sei que tem alguém aí do meu lado agora, vendo, olhando nos meus olhos, ouvindo a minha voz, sentindo, entendendo e se conectando com toda a carga, com toda a carga ancestral que nós criamos neste momento, agora, aqui. E eu vou te dizer mais uma coisa, eu gosto muito da ideia de pensar virtualidade no lugar muito próximo da ancestralidade. Sabe esse lugar, porque a oralidade, ela tem... Os povos que estão próximos da tradição oral, eles estão sempre estabelecendo o lugar do vivente e do não vivente, né? Do visível e do não visível, né? Dos moventes e não moventes, enfim. E todos eles numa roda, numa espiral de coexistência. O que é a virtualidade, se não uma ideia muito próxima desse lugar de ancestralidade, de algo que eu sei que existiu, de uma presença que se faz aqui, não é? Então, eu gosto muito de usar, eu uso, eu acredito que enquanto a gente precisar continuar usando, a gente vai continuar. Porque tem isso também, às vezes o que acontece, o texto que eu escrevo, ele não dá isso aqui. Se eu escrever uma história, eu posso até escrever a história ipsis literis como eu estou contando aqui agora. Mas se você não conhecer a minha voz, se você tiver conhecido a minha voz, você vai ouvir essa história e tiver ali recontado por Tatiana, recontado por Anderson, você vai ouvir a nossa voz. Você vai ouvir as nossas pausas, os nossos silêncios, as nossas gesticulações. E aquele texto vai ganhar essa vida. Se você não me conhecer, vai ficar ali naquela camada. Você vai ouvir a tua voz, mas vai ficar ali, né? Então é preciso que a gente transforme, que a gente encontre modos de transformar o bidimensional em multidimensional. A oralidade, ela se inscreve nisso, na multidimensionalidade dos sentidos e das sensações. E vamos continuar aqui, dona Tatiana, com o seguinte, falar de memória. Memória é uma coisa que eu tenho pensado diferente sobre a memória nos últimos tempos e visto que como é importante a gente ter esse resgate, né? E ter essa noção de que a memória é um resgate de alguma coisa que a gente já ouviu, que está dentro da gente, ou que alguma história, alguma forma de fazer, alguma forma de sentir que está dentro de nós e a gente resgata toda vez que a gente fala. Então, toda vez que tem um bate-papo, que existe uma conversa, que existe uma história sendo contada dentro dessa conversa, você está trazendo essa memória e colocando ela ali de uma maneira nova. Isso nunca é da mesma forma. Contar uma história, ela nunca será da mesma maneira, porque a construção da memória ela é justamente esse colar de fatos e de questões que estão na nossa cabeça e sendo colocadas para fora naquele momento. Então, esse momento é um momento muito precioso, assim. Então, toda vez que a gente conversa, se a gente fosse ter exatamente essa conversa amanhã, a gente estaria uma conversa completamente diferente. E não adianta, pelo máximo que a gente fizesse as mesmas perguntas, as mesmas questões, a gente estaria fazendo uma conversa completamente diferente. Nós não somos um filme para dar o play e tocar aqui automaticamente. Contar de novo uma história diferente. E eu gostaria de
saber de você, memória social, da onde, o que é, como surgiu. Memória social. A memória social, ela é um campo, né, de estudos, né, de construção, de saber, acadêmico, inclusive, né, de pesquisas, né? E ela, enquanto campo de saber, ela começa a se desenvolver, ela começa a ser compreendida a reboque do nascimento das nações, de quando, ali bem naquele final do século XIX para o século XX, quando a gente tem algumas disputas, inclusive na Europa, né? No mundo, assim, dentro do pensamento ocidental, dentro desses territórios, em que se começa a construir uma ideia de nação, a ideia de nação, né, começa a se constituir, né? Então, povos, grupos étnicos distintos começam a ser agrupados em países, né, em nações, em nacionalidades, né? E dentro disso, a perspectiva de mito, né, ela tá muito atrelada a esse lugar da memória social no Ocidente também, né, nesse campo de estudos, porque cada povo, cada lugar desse vai tentar construir, então, oficialmente, institucionalmente, uma narrativa oficial que narre o seu sentido de ser. Porque lembra do Asile, da Marimbane, né? O Asile, ele está muito mais próximo de uma experiência que é a experiência étnica, que é a experiência que faz com que a gente passe, né, que fundamenta, assenta os porquês dos ritos de passagem, o porquê de eu receber o nome X ou Y, o sobrenome, as marcas, desculpa, que eu porventura tenha no meu corpo, carregue no meu corpo, uma tatuagem, o meu cabelo, o modo como eu desenho o meu cabelo, enfim, se eu corto sobrancelha, se não, né? Então, o Asile está muito próximo disso. Então, você imagina, então, você tentar convergir, forjar uma identidade múltipla, uma identidade única, melhor dizendo, uma identidade que universalize pessoas que nasceram sob marcas étnicas diferentes. Um esforço de narrativa disso. Não é? Então, a memória social é esse campo, né, de conhecimento ocidental que entende, que tenta compreender como essas marcas de nação, essas marcas de povo, elas são construídas. Não é? Como é que o povo alemão se pensa? Como é que o povo inglês se pensa? Não é? Antes disso não era isso. Não é? Era gaulês, enfim, saxão, né? Enfim. Né? E depois dessas guerras, dessas disputas, desse corte e recorte do continente europeu, a necessidade de construir isso. E aí, ao largo disso, né, dessa compreensão, isso também é feito nos países das Américas, nos países africanos, né? Essa tentativa de nos narrar dentro de uma nacionalidade. E dá ruim, né? E dá muito ruim, né? Porque a memória social, então, a memória social é diferente da memória coletiva, da memória étnica. A memória étnica é o que a gente chama de ancestral, é anterior, ela é milenar. E ela é reiterada, ela carrega, ela é carregada, recarregada, através justamente dos ritos de passagem. Ela é carregada epigeneticamente, o que a gente chama de epigeneticamente, uma epigenética poética, porque a gente repassa pelo que os nossos ancestrais passaram, então a gente atualiza o sentido de nós existirmos. Então, a memória étnica, ela é fundamentada
A memória pela etnicidade, a memória coletiva pela etnicidade, ela é carregada pela corporalidade. É o que eu chamo de corporalidade, que a gente carrega nas Américas, por exemplo, a gente continua presente, continuam vivas, viventes no que a gente chama de espetáculos populares, por exemplo. Na folia de reis, no carimbó, no jongo, no maracatu, não é? Essas marcas, elas continuam, esses fundamentos continuam ali, existindo. Mesmo que tenha havido a necessidade de modificar o modo, a sua conversa interétnica. Não é? Então, é muito difícil, às vezes, é difícil mesmo. Né? Foi um grande esforço do pensamento ocidental tentar trazer essa narrativa de mitos de origem, de mitos de nação, para esses povos que têm marcados a sua memória étnica, a sua memória coletiva nessa corporalidade. No Brasil, no caso do Brasil, por exemplo, algo que marca nesse lugar, né, de mito de memória social, de forjamento de mito social, é o mito das três raças. Que inclusive que não foi nem a gente que criou, entende? Não foi nem um brasileiro que criou, foi um alemão que criou isso. Tem coisa mais doida que isso, entendeu? O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o HGB, ele pensa, ele compreende. Precisamos criar uma narrativa nacional. Um mito, né? A gente precisa entender o que nós somos aqui. Qual projeto de nação nós somos? Vamos fazer um concurso para fazer uma monografia. A melhor monografia vence. E aí quem vence? Quem nos narra? E que nós aceitamos isso, muitas vezes até na tentativa de continuar reforçando uma democracia, uma cordialidade, né? pela passividade, é um alemão. É um alemão que diz que nós somos, né, essa mescla entre indígenas e portugueses e africanos. Também mas não é só isso. E não é pela cordialidade também, pela passividade, pela cordialidade, pelo embate, é pelo cordes, pelo sangue que nos corre. Pela violência, pela virulência, pela força. Pelo poder de sabermos que nós temos história própria, que nós temos narrativas próprias. Então, tenta-se, por exemplo, a bidimensionalizar as existências étnicas. Os mitos de nação, então, né, esse mito da democracia racial, inscrito nesse lugar de uma tentativa, né, de construção de uma memória social brasileira, ele tem um lugar muito danoso. Não é? Porque ao longo da sua tentativa, do seu falar, do seu repetir, ele faz com que, por exemplo, o nosso campo educativo seja extremamente nocivo para as nossas crianças. Porque ele vai relegar, nessa tentativa de dizer que nós nascemos aqui, ele vai relegar a história dos povos pretos como histórias dos escravizados. E é aí que ele romantiza as histórias de tortura. Porque ele só pode dizer da nossa existência a partir dessa visão desse ocidental. Porque é um alemão que narrou isso. Um europeu que narrou isso. Uhum. Não é? Então, o campo da memória social, ele hoje em dia, ele precisa cada vez mais, né? A gente vai entendendo a necessidade da gente entender que o modo como ele nasceu, né, segundo o pensamento ocidental, europeu, estadunidense, ele não nos cabe mais. Ele não nos cabe, por exemplo, no exemplo do Brasil. Porque nós nos entendemos como Babá Sidney diz, né, como plurissingularidades étnicas. Não é? Nós somos povos nós somos plurais. E a beleza de nós existirmos é isso. Nós não temos só o português. Nós temos 275 idiomas pindorâmicos, originários, dos povos originais. O Iorubá ainda é falado no Brasil. O Kikongo é presente.
O idioma, o Fon, ele é presente. Os demais imigrantes, eles existem, eles coexistem. Uhum. Né? Então, a gente precisa rever, né? Resumindo, né? Porque eu vou falando. Sim. Os atravessamentos culturais que nós temos no Brasil, ele é bastante peculiar, né? E a gente tem uma dificuldade de falar isso dentro da universidade. Imagina você falar isso dentro lá da escola, você lá no ensino básico, tentando explicar a história do país, não falando de nada disso, passando por cima de um monte de questões e olhando bem por alto quem venceu no final das contas, né? Porque a história ela acaba sempre dando preferência a quem venceu no final. E aí você não traz essas discussões desde o começo, e aí você chega na universidade, onde algumas pessoas vão trazer essas discussões sobre a importância de entender a pluralidade cultural do Brasil. E, cara, é muita coisa. E aí a gente entende nesse processo essa dificuldade de entender a nossa própria história, de entender e dar validade às coisas, porque isso acaba indo para o lado de que tem alguém que está certo. Está certo. Existe um brasileiro, uma forma de ver, não tem essa forma. E por não ter essa forma, que aqui, inclusive no Folclore BR, a gente está sempre martelando isso, de que é importante entender as várias formas. E a gente está justamente nessa conversa para entender as várias formas, que nós não estamos falando de uma pessoa só quando nós falamos de Brasil. Nós estamos falando de um tipo de pessoa. Estamos falando de vários tipos e vários atravessamentos muito específicos, onde você vai ter essas culturas levando histórias, narrativas, tecnologias e coisas através do tempo, dos milênios, e de vários atravessamentos de lugares diferentes, de continentes diferentes. E isso nós somos isso hoje. E agora, o que a gente faz com isso? Não podemos mandar africanos vão para a África, os indígenas vão devolver o Brasil. Isso não é possível. A gente não consegue dividir. Nós somos o Brasil e somos plurais. E temos que entender a nossa história e o processo disso. E nesse processo que daqui para frente nós vamos construir outras coisas, outros entendimentos. Então, a internet, novamente, essa tecnologia que está aqui, ela é uma ferramenta que precisa ser bem usada para trazer essas discussões, para trazer essa conversa e conseguir conectar. Eu acho que essa falta de conexão que nós temos, apesar de nós termos conexão com a internet, não temos conexão com as pessoas que estão ali, com as histórias e com os porquês. São muitas coisas. E a gente sempre está numa ideia de reduzir tudo, porque essa é a massificação da nossa estrutura da sociedade. A gente quer massificar tudo e facilitar, onde sempre vem alguém aqui dentro dos nossos comentários falar, mas onde é que você pesquisou? Onde é que você viu? Eu vou lá, vou ler e vou usar no meu jogo. Não é assim que funciona. Tem muito mais coisas, você tem que ouvir muito mais gente, você tem que estar muito mais conectado com as coisas que estão rolando do que você só ir num livro e pegar o dicionário. De tipo, é isso que eu tenho que fazer e ponto final. Nada no Brasil é isso que eu tenho que fazer e ponto final. E isso é muito, muito importante. Eu acho que nessa conversa, assim, na forma como você fala, na forma como você passa o conhecimento, eu acho que já arrepia qualquer um, assim, de ouvir e falar, cara, é isso. Tem muito mais pra gente falar aqui. Tem muito. E assim, eu quero muito agradecer a sua presença, assim, demais para estar aqui. Eu queria que, assim, se você quiser contar uma história, deixar aqui eu sei que é a sua marca, não tem como você passar nos lugares, não deixar uma história que eu ouço e fico, senhora, que aconteceu aqui? E deixar o seu recado, o seu espaço, porque assim, é muito, muito legal. Eu quero muito que você volte em outros papos, em outras conversas, porque é muito importante isso pra gente. Assim, ter essas conexões e ter essa visão e mostrar para as pessoas que essa visão é muito importante. Então, Tatiana, muito obrigado e é todo seu esse espaço aqui agora. Ai, meu Deus. Eu que agradeço, Anderson, por essa conversa. Enfim, vou contar uma narrativa
do povo Chokwe, que é o povo do território de Angola, ali, limiar de Congo, Angola. Né? E é um povo cujas histórias a gente não ouve muito. E eu conheci essa história e eu achei linda, bela demais. Que fala sobre o tempo, sobre os ciclos da vida, sobre como a vida se dá. Era assim. Disse que a força da criação, que eu nunca chamo de Deus, não, seja a história que for, a narrativa que for, eu nunca chamo de Deus, eu chamo sempre de a criação, a força da criação, justamente para a gente atravessar esse lugar de gênero, sabe? Então, a criação estava lá no início, estava lá, pensando, criando, vibrando, emanando, quando ela chamou o sol. A criação chamou o sol e deu a ele uma galinha. E falou o seguinte: sol, vai viver, vai viver, vai ver, vai sentir, vai pensar. E volta aqui amanhã. Volta aqui amanhã para me contar tudo que você viu, tudo que você viveu, tudo que você sentiu. E o sol foi, Anderson. O sol foi viver. Viu, viveu, sentiu, entendeu e voltou. Voltou no amanhã. O amanhã do sol foi 24 horas depois. Isso que a gente conhece como 24 horas. O sol voltou. E quando ele chegou, a criação olhou para ele e disse: ah, sol, você voltou, que bom. E o sol contou tudo. O sol contou e a criação disse: ai, que bom ouvir as suas histórias. E você não comeu a sua galinha. A galinha continua viva. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a gente vai combinar assim. Você vai voltar aqui todos os dias, a cada 24 horas. O seu amanhã vai ser sempre a cada 24 horas. E você vai vir aqui e vai me contar tudo o que você viveu, ouviu e sentiu. E é por isso que o dia, desde então, tem 24 horas. E aí veio a lua até a criação. A criação olhou para a lua e disse: lua, vai viver, vai ver, vai sentir, vai pensar. E toma aqui essa galinha. Vai! E volte aqui amanhã. E a lua foi. A lua viveu, sentiu, pensou, entendeu. Só que o amanhã da lua foi 28 dias depois. E aí ela voltou. E quando ela voltou, a criação olhou para ela com uma alegria. Ah, lua, você voltou. E a lua contou. A criação ficou feliz e disse: ai, que bom essas histórias. E você não comeu a sua galinha? Mas tudo bem, tudo bem. A gente vai combinar o seguinte: a cada 28 dias você vai voltar aqui e você vai me contar essas histórias. Tudo que você viu, viveu e sentiu. E é por isso que a lua transforma, ela passa pelas suas fases a cada 28 dias. E dizem que quando ela está nova, ela está conversando lá com a criação. E aí chegou a hora do ser humano. O ser humano foi lá falar com a criação. Sempre chega a hora do ser humano, gente. O ser humano foi conversar com a criação. E chegou lá e a criação disse: ah, ser humano, vai viver, vai ver, vai sentir, vai pensar e volta aqui amanhã para contar, ó, leve essa galinha com você. E o ser humano foi. Mas o ser humano, eu entendo o ser humano. Eu não sei se você entende, Anderson. Não sei quem está ouvindo aqui se entende. Mas o ser humano começou a ter fome no meio do caminho. E começou a sentir fome. E aí matou a galinha, aí cozinhou a galinha, comeu metade da galinha, aí sentiu sono, aí dormiu, aí quando acordou, e ele acordou assim, acordou até rápido, ele sentiu mais fome e comeu, e ele pensou: deixa eu voltar lá, deixa eu voltar até a criação. E o ser humano voltou até a criação. Quando ele chegou lá, a criação recebeu, ele contou tudo que tinha vivido, sentido, pensado, E a criação ficou feliz e disse: ah, ser humano, olha.
E eu tô vendo que você comeu a sua galinha. Você comeu a sua galinha inteira? Você... Tudo bem, não tem problema nenhum. Você estava com fome, era para isso mesmo. Mas a gente vai combinar o seguinte. Tudo na vida tem um tempo. E a partir de hoje a gente vai combinar que você também vai ter um tempo de viver. Assim como essa galinha teve o seu tempo de viver. O sol e a lua vão poder viver por muito tempo, porque eles deixaram a galinha viva. Você vai voltar aqui nesse dia, no dia em que seu tempo de existência, no tempo da sua função na vida, for findado. E é nesse dia que você vai voltar aqui e contar tudo o que você viveu, sentiu e experienciou. E dizem que é por isso que a gente tem memória, que a gente desenvolve a memória, que a gente tem a capacidade de guardar e de esquecer. Porque no final da nossa vida, esse vai ser o nosso grande ato. A gente vai se encontrar com a criação e contar todas as nossas histórias. Perfeito, meu Deus. Não é lindo? Não é lindo? E a gente não conhece isso. Tem muitas outras histórias que a gente não conhece, Anderson. A gente precisa conhecer. Nossa senhora, assim, nossa. Nós somos definidos por essas histórias. Não é pelas histórias de morte, pelos lugares de morte que nos instauram. Sim. É aí que está a nossa beleza. Sim, totalmente isso, cara. Totalmente. Não tem como não ver a importância disso. Eu acho que quando você termina, quando você ouve uma história dessa, quando você entende os caminhos que estão ali traçados, sabe? Você não está contando uma mentira. Você não está falando isso da boca para fora. Você não está só dizendo. Você está levando toda uma narrativa, toda uma história, todo um processo ali nesse contar. E é muito fundamental a gente entender isso e conseguir levar isso para outras pessoas, esse entendimento, a importância dessa narrativa, a importância de várias histórias, a importância de todo esse processo. E ser brasileiro, tinha aqui uma pergunta de como você se orgulha de ser brasileiro no meio desse processo histórico tão confuso. E eu acho que é difícil. Eu sei que tem momentos que a gente fica meio confuso com isso. Mas é importante a gente lembrar de quantas pessoas morreram e quantas pessoas passaram no meio desse processo todo, e quantas histórias e quantas formas de fazer, de sentir, de agir foram passadas nesse processo. Justamente para a gente chegar nesse... Exatamente. Justamente para a gente chegar aqui agora, para a gente viver o sonho. Tem uma frase... Os povos pretos e os povos ameríndios, né, os povos originários, eles têm um lugar em comum que é o lugar do sonho. O lugar do sonho. O lugar do sonho como possibilidade, como inscrição, como consciência, como início de como a gente deve criar uma criança, inclusive. De como desenvolver o melhor desse ser, desse ancestral de agora. Desse ancestral do agora. As crianças, elas são ancestrais que retornam. A gente não pode esperar a pessoa chegar na sua velhice para pensá-la como um ancestral. Sim. Ela já é agora. Então, a gente precisa nos entender no lugar de sonho, no lugar da possibilidade da gente ser sempre o melhor, da gente ser dadivoso. Então, talvez o lugar da gente se entender a beleza de ser brasileiro, é entender que não somos únicos, que não somos universais. Nós somos universos, nós somos constelações. E ser constelação é tão bonito, porque a gente está em eterna dinâmica, a gente está em eterno movimento, a gente está em eterno sentido de aprendência coletiva.
isso. A transformação faz parte de tudo. A gente não tá parado. Mesmo que você ache muito que você está parado na vida, que nada está acontecendo, você não está. Nada para. A gente não para nunca. E esse desenvolvimento cultural é orgânico e ele está fluido no tempo. A gente está o tempo todo ouvindo e sentindo isso. Seja lá o que você estiver sentindo agora, nesse momento, temos muita coisa mais para sentir ainda. E eu acho que é isso. Você tem que fazer sentido. Dá sentido a tudo isso. Segue em frente. Vamos seguindo. Nós somos muito mais fortes do que qualquer coisa que vão tentar nos coisificar aí. Qualquer coisa que vai tentar passar isso de cima para baixo. A gente é muito mais forte. Tudo isso que vem antes da gente é muito mais forte. A gente precisa ter essa noção disso. E o Brasil é grande. É muito grande, gente. Aqui é muita coisa. Aqui é muita história. Dentro de você existem muitas pessoas, muitas coisas. E é especial, é diferente. Não adianta você querer se comparar ao europeu, ao americano. Não é assim que funciona. Aqui existe um outro, um eu diferente. E não somos a margem, não somos a margem, não estamos à margem. Somos centro, sejamos sóis, nos iluminemos. Tatiana, muito, muito, muito obrigado. Eu quero que você deixe seus contatos, o que você está fazendo da sua vida no meio desse mundo. Ai, gente. Muito doido. Diga o que temos aí. Eu sou facinha no Instagram, né? Tô aqui, Tatiana _Henrique. De quando em quando eu libero algumas histórias, gosto de conversar, dou aula, estou dando aula. Estou como professora na Faculdade Sesc Gran Rio, na pedagogia e no teatro. De vez em quando tem algum espetáculo, ensaiando outros, enfim, a gente está sempre orbitando. A nossa vida é essa. Então, segue por lá, a gente continua conversando por lá. Né? Com certeza. Tatiana irá voltar, com certeza. Eu irei chamar outras vezes, nem que demore 1, 2 anos. Tatiana estará aqui. Gente, sigam o Folclore BR, sigam a Tatiana e até mais, gente. Muito, muito obrigado. Beijão e até logo, gente.